Se Deus causou as pragas do Egito, podemos afirmar que até o mal faz parte dos planos de Deus? Qual é a relação da onipotência de Deus com as catástrofes do mundo? Então, eu acho que essa pergunta tem muito a ver com aquela que eu respondi lá atrás sobre o mal vir de Deus. Não vamos misturar aqui as coisas, que uma coisa é aquilo que eu disse, né? Na mentalidade judaica, Deus está no controle de tudo e Ele permite, às vezes, que o mal aconteça com um propósito específico e maior. As pragas do Egito foram uma demonstração ao faraó do poder de Deus maior do que o dele. O faraó não queria libertar os hebreus, o faraó era tido como uma representação divina, ele mesmo se achava um Deus, então precisou mostrar para o faraó que havia um Deus que era maior do que o Deus que ele achava que era. E daí vem as pragas do Egito. E começa a acontecer do mar virar sangue, a praga dos gafanhotos, a praga das rãs, até culminar na morte dos primogênitos, que foi quando o faraó não aguentou mais e teve que liberar os hebreus. Então esses são elementos de demonstração do poder de Deus para mostrar que Deus era maior que o faraó, para que o faraó cumprisse o que Deus estava mostrando. Então tinha também uma certa finalidade ali as pragas do Egito. Se ainda aguardamos a volta de Jesus Cristo e o juízo final, como entender o lapso temporal da palavra de Jesus, aquele malfeitor crucificado no seu lado? Ah, Roberto, é porque ele estava saindo do tempo indo para a eternidade. Aquele hoje de Jesus é o hoje eterno. Naquele momento em que ele estava morrendo, quando ele morresse, ele ia logo sair do tempo e entrar na eternidade não há mais tempo. E é isso que acontece com cada pessoa que morre. Quando a gente morre, a gente não espera por mais nada, porque na eternidade você não espera por mais nada. Então na eternidade Cristo já volta, os mortos já ressuscitaram, está tudo consumado, acontece tudo no instante que você morre. Essa defasagem de espera já não existe mais na eternidade. Então, quando Cristo diz ao ladrão da cruz, hoje estarás comigo no paraíso, ele estava dizendo, olha, aquilo que todo mundo aqui vai ter que esperar até eu voltar, você vai receber na hora que você morrer, porque morrendo você já não espera por mais nada, recebe tudo no momento, porque você entrou na eternidade, você entrou no hoje eterno. Então a gente espera a volta de Cristo, a ressurreição e etc., enquanto a gente está aqui. Mas no momento em que você morre, você está na eternidade e não espera mais nada, as coisas vêm para você completas, plenas, realizadas. Essa que é a beleza da promessa que Cristo faz para aquele que morre. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e quem vive e crê em mim jamais morrerá. Quem morre não sabe o que é a morte quando está em Cristo, porque já se apodera de todas as promessas. No exato instante em que ele fechou os olhos aqui, ele abriu na vitória plena de Cristo, com tudo realizado, seu corpo ressuscitado, corpo transformado, corpo novo. Foi isso que Jesus Cristo disse ao ladrão da cruz, hoje estarás comigo no paraíso, vais tomar posse de tudo que eu prometi, porque depois da morte, na eternidade, já não há espera. Tá bem? Quem continua vivo é que continua esperando. Como é ser pastor? Olha, você estar tentando aprender sempre a ser pastor. Sabe? Ser pastor é você saber que não sabe o que é ser pastor, que ainda está aprendendo. Que você está crescendo, que você vai adquirindo experiência. Só que experiência a gente paga com vida, então quanto mais experiência você tem, menos tempo você tem para usar a experiência.
Mas ser pastor é isso, é você aprendendo cada vez mais a ser pastor, cada vez melhor. A gente é cheio de erro, a gente é cheio de finitudes, a gente é cheio de limitações, somos seres humanos como qualquer um, a gente é tentado como qualquer um, a gente se entristece como qualquer um, a gente fica deprimido como qualquer um, a gente perde o sono como qualquer um, a gente fica preocupado como qualquer um, a gente tem medo como qualquer um, e é isso. É isso aí, ser pastor é ser humano, exatamente como qualquer outro, sentindo tudo que os outros seres humanos sentem, mas aprendendo a ir a fazer cada vez melhor um pouquinho a missão que você recebeu de pastorear o rebanho de Cristo. Ser pastor é isso. Eu não sei se respondi a sua pergunta, mas a única coisa que eu posso dizer é que ser pastor é aprender a ser pastor cada vez mais, tá bem? A próxima pergunta, ela é do Matheus Molim, e ele diz o seguinte: gostaria de entender por que Deus me criou sendo uma pessoa condenada e me faz lutar contra a natureza que Ele mesmo colocou em mim. Entendo o conceito de queda, mas por que tenho que lidar com essa consequência quando, em teoria, não fui o seu causador? Se isso já é algo inerente à natureza humana, por que Deus nos fez assim? O problema da gente é quando a gente faz essa tipo de comparação, como se o problema tivesse começado lá em Adão e a gente fosse vítima daquilo. Adão é aquela figura paradigmática. Adão é um tipo do que acontece com a gente. Não é que a gente herdou a condenação de Adão, não. O que Adão está mostrando ali, a narrativa poética de Adão, no capítulo 3 de Gênesis, está mostrando que aquilo acontece com a gente. A gente é que causa rupturas interiores. Nós é que temos essa tendência para o mal, nós temos. Agora, ter a tendência para o mal não significa fazer o mal. Nós não somos condenados porque a gente tem tendência para o mal. A gente é condenado porque a gente faz o mal. Então a gente não está condenado porque podemos escolher entre o bem e o mal. Estamos condenados porque a gente escolhe o mal. Então é aquele exemplo que eu costumo dar sempre. Jesus Cristo disse que a lei se resume a duas coisas: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Ninguém consegue fazer isso o tempo todo de maneira perfeita. Quem é que consegue amar a Deus acima de todas as coisas sempre? E quem é que consegue amar o próximo sempre, sem falhar? Além disso, não é só uma questão dos atos, mas é uma questão dos nossos sentimentos interiores. Porque eu posso nunca matar alguém, mas posso desejar muito que ele morra. Não é? A inveja, a raiva, o ódio, o despeito, a amargura, esses sentimentos que habitam dentro da gente. E que muitas vezes até não se traduzem num ato em si, mas estão lá. A gente reconhece claramente isso. Isso somos nós. E Adão ali é a figura do que nós somos. Quer dizer, houve um momento em que nós, por escolha nossa, não foi Adão que escolheu, não. Nós é que escolhemos. De maneira consciente, nós escolhemos fazer algo que não devíamos fazer o mal que não devíamos. Então, acho que a grande questão que abre essa crise toda é essa ideia de que a gente está hoje pagando por uma coisa que Adão fez, ou a gente recebe uma coisa que Adão era. Não, é o contrário. A narrativa sobre Adão está lá por causa disso que somos. Adão é a figura daquilo que nós sempre nos tornamos quando temos a liberdade de escolher. É algo que nasce com a gente. E somos assim. Aí é que vem a salvação pela graça. Por que nós somos salvos pela graça? Porque somos o que somos. É a lógica do afogado, aquele que não
não sabe nadar, ele pode se debater à vontade, mas ele não vai. Tem que vir de fora uma ajuda, é o nosso caso. Então não é de lá para cá que a gente analisa, é daqui para lá. O que está narrado lá em Gênesis 3 foi o que aconteceu comigo na minha experiência existencial. Eu que sou Adão. Eu que sou Adão. E eu que carrego comigo o ser Adão. E aí quando vem a graça de Cristo, e por que Cristo é chamado de um novo Adão? Porque nele eu posso me tornar aquilo que não sou. E essa aqui é a maravilha da graça de Deus. Então, a gente tem que olhar para a graça como aquela solução para o que a gente não poderia por si mesmo ser. Esse é um drama, o drama do que somos é um drama universal. O Carlos Drummond de Andrade tem uma poesia bonita toda a vida chamada A Mão Suja. Eu recomendo que você leia. A mão suja, a angústia dele de olhar para ele mesmo e ver do que ele é capaz de pensar, de sentir, de fazer. Eu tenho uma mão suja e eu tento cortá-la e eu tento escondê-la e não consigo, ela está sempre lá. É uma poesia até angustiante. O Carlos Drummond de Andrade, que era um agnóstico, entretanto, quando ele olhava para o ser humano e para o que o ser humano era, não podia chegar a outra conclusão. Somos isso. E aí vem o Evangelho e abre a porta da graça. A primeira pergunta, pastor, é de Maria Goulart. Ela faz menção a um livro de John Stott, A Cruz de Cristo, também uma excelente obra de John Stott. E ela fala que, a partir do 2º século, os cristãos que eram perseguidos, eles faziam o sinal da cruz em si mesmo ou nos outros, né? E ela pergunta por que este hábito se perdeu para os cristãos evangélicos nos dias atuais. Eu queria então aproveitar e já indicar a leitura desse livro para quem não leu. É um dos melhores livros do John Stott e muito especialmente no que se refere a essa questão da redenção e de por que Cristo precisou dar a sua vida e derramar seu sangue e ser sacrificado por nós. Ele acompanha toda a narrativa bíblica da crucificação e nos dá uma explicação profunda, teológica, doutrinária e principalmente bíblica sobre essa questão. Eu recomendo que você leia esse livro, porque ele não é só informativo, ele é muito inspirativo nesse assunto do sentido e do significado da cruz de Cristo. Olha, nós não temos esse costume como protestantes, né? Porque realmente esse costume, essa informação é dada por ele. Mas na história do cristianismo a gente também sabe que esse costume era não só uma identificação do cristão, mas passou a ser uma confirmação do batismo do cristão. A partir do momento, e aí você vai encontrar isso lá mesmo a partir do século II, que é quando acaba a perseguição que os romanos estavam empreendendo aos cristãos, ali já quase século IV ali, Constantino vem e acaba com a perseguição e oficializa o cristianismo. Parou a correria, parou a fuga, parou a autodefesa, agora a gente pode sentar e podemos desenvolver melhor a nossa fé, podemos pensar melhor no que a gente crê. Então, ao mesmo tempo que a perseguição vai acabando, o desenvolvimento sobre a fé e suas questões vão acontecendo. Então, o que era simplesmente um sinal para se identificar como cristão, como também o peixe era um sinal para isso, que a palavra ictus, peixe no grego, cada letra da palavra ictus era como num acróstico, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Então quem desenhava o peixe lembrava disso, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, e se identificava como cristão. O sinal da cruz também era um sinal de que, olha, eu estou sob essa cruz em que Jesus morreu. Num segundo estágio, isso passa a ser uma confirmação do batismo do cristão, que é o que vale hoje na Igreja Católica. Então, muitos católicos fazem o sinal da cruz, muito especialmente quando passam diante de uma paróquia, de uma igreja, de um templo católico, você já deve ter percebido isso.
que ele está fazendo? Ele está dizendo, olha, eu fui batizado aqui nessa fé. É o que ele faz com esse. Por que não é costume dos protestantes? Porque não é um costume dos protestantes muitas coisas que os católicos faziam, porque foi uma necessidade de se diferenciar deles naquele primeiro momento em que a reforma estava acontecendo. Mais ou menos como aconteceu quando os missionários protestantes chegaram aqui no Brasil. Como o catolicismo era a religião oficial, eles precisavam criar uma linha divisória. Então, se você tinha cruz nos templos católicos, os templos protestantes não botavam cruz para marcar uma diferença. Se os católicos oravam juntos o Pai Nosso, os protestantes não faziam isso. Se os católicos repetiam o credo, os protestantes não. Se os padres usavam paramentos, os pastores protestantes não usavam. Não que tivesse algum problema. Porque orar o Pai Nosso comunitariamente não tem nenhum problema, pelo contrário, é muito saudável. Repetir o credo apostólico, credo pastólico, é uma das primeiros resumos da fé cristã. Você rapidinho lembrava, creio em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, creio na igreja, creio na vida eterna. Era uma maneira dos novos cristãos logo se lembrarem da doutrina. Mas por que a gente foi deixando de fazer isso? Porque os nossos missionários não queriam se confundir com os católicos. E queriam marcar uma distinção. Hoje, passado esse momento da necessidade de marcar uma distinção, e como aconteceu com a reforma também, porque muitas coisas que os reformadores rechaçaram num primeiro momento, depois eles foram absorvendo, a gente também observou. Aqui na nossa igreja, por exemplo, a gente ora o Pai Nosso. Aqui na nossa igreja eu uso, às vezes, um paramento para fazer um casamento, uso um paramento para celebrar a ceia. Esse primeiro momento da distinção, a gente foi vendo que não há necessidade, porque por exemplo, a cruz não é um monopólio de uma religião, é monopólio do cristianismo. Então, nosso templo tem uma cruz aqui e já tinha uma cruz lá fora na fachada, e outros templos evangélicos também têm. Então é isso, tá bem? O sinal da cruz ficou sendo um sinal inicialmente de identificação do cristão, num segundo momento de confirmação do batismo, mas os protestantes acabaram não usando porque tinha esse processo de uma diferenciação dos católicos, só por causa disso. Pastor, por que as pessoas religiosas gostam do Bolsonaro? Essa é a pergunta que ela mandou pra gente. É interessante. Obrigado, Aura, pela pergunta. Nessas sextas-feiras todas, acho que essa é a primeira vez que surge uma pergunta sobre questão política, porque eu acho que o pessoal está tão acostumado com o meu posicionamento de ter uma certa imparcialidade, porque eu sempre costumo dizer que quando eu falo eu tenho que pensar muitas vezes nisso, principalmente hoje em dia, que o ambiente está tão polarizado e as pessoas, se não é preto é branco, se não é direita é esquerda. Você vê esse negócio, por exemplo, de direita e esquerda, de conservador e progressista. Isso é uma questão de ponto de vista. Você vê, Jesus Cristo, para os fariseus, ele era um progressista. Não é? Para os fariseus, ele era um progressista. Para os gentios, gregos, gentios, romanos, orgíacos, ele era um conservador. Para os herodianos, ele era de esquerda. Para os zelotes, ele era de direita. Tudo depende. Paulo, para os coríntios, ele era um conservador. Para os gálatas, ele era um progressista. Ele era liberal. Sabe? Então, essas questões são muito... Não existe conservadorismo, existem conservadorismos, como também não existe progressismo, existem progressismos. Eu não vou falar de pessoas, não, eu vou falar de teses. Eu vou falar de teses, e aí você aplica como você quiser. Eu vou falar do que eu uso como tese, como princípio, e uso para todos os candidatos, todos os políticos. Quais são os princípios nos quais são princípios bíblicos, princípios da minha tradição batista e princípios da minha consciência pessoal. Tá bem? Então, em termos bíblicos,
Eu acredito que, biblicamente, existe uma ambivalência, existe um dualismo entre orar pelos governantes e se posicionar criticamente aos governantes. Então, em Romanos 13, você tem um apelo para orar pelos governantes. Em Apocalipse 13, o anticristo é o imperador romano. A Babilônia é o império romano. Então, ali você se posiciona criticamente contra aquilo. Outra coisa, para Jesus Cristo manda dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dizer isso significa dar a César só o que é de César. Quando César começa a exigir o que é de Deus, aí você tem que partir para importa obedecer a Deus do que os homens. Então, o princípio bíblico qual é? É essa dubiedade que a gente vive mesmo nela. Somos cidadãos de um país e somos cidadãos do reino. Então, enquanto é possível eu obedecer um governo humano, porque eu acredito que aquele governo humano está refletindo princípios do Evangelho, eu faço. Quando esse Romanos 13 se transforma em Apocalipse 13, aí eu me torno crítico. Como Cristo foi de Herodes, por exemplo, e como o autor de Apocalipse foi do Império Romano, chamando o imperador de anticristo. E Cristo chamando Herodes de raposa. Eu conheço aquela raposa. Então esse é o princípio bíblico. Existe mesmo essa ambivalência, que a gente tem que saber se equilibrar nela. Nós devemos defender a existência do Estado. O Estado existe para manter a ordem, para manter as estruturas em funcionamento. Mas quando o Estado se torna um anticristo, aí nós nos posicionamos criticamente a ele. Esse é o princípio bíblico. O segundo princípio que eu uso é o princípio da minha tradição batista. Dos princípios batistas, que são os princípios mais liberais politicamente que eu conheço. Autonomia do indivíduo, separação entre igreja e Estado, liberdade religiosa. Então esses são princípios também que me fazem julgar os governantes. Eu julgo a partir disso. Então eu não posso, como batista, por exemplo, aceitar a união entre igreja e Estado. Eu não posso aceitar que os evangélicos hoje queiram ocupar a posição que foi da Igreja Católica no tempo da colonização. Da igreja está de mãos dadas com o poder. Não existe isso. Por quê? A partir do momento que a igreja der as mãos para o poder, ela se torna refém desse poder. E nós temos que prezar sempre pela separação entre igreja e Estado, pela liberdade do indivíduo, da consciência do indivíduo e da ordem democrática. A ordem democrática é uma das heranças dos princípios batistas, o congregacionalismo, que dizia, olha, há uma democracia congregacional, reflete nessa busca da democracia em termos de país e destinação. Qualquer coisa que ameace a ordem democrática de um país, eu me coloco contra. Isso tem a ver com os meus princípios batistas. E agora, em termos pessoais, então eu junto esses princípios bíblicos com os meus princípios de herança batista e somo a isso uma visão pessoal minha de que não existem ungidos na política. Eu não acredito em escolhidos de Deus para a política. Eu acredito que a igreja deve exercer o seu direito e o seu dever de cidadão de votar, escolhendo aquele que lhe parece o melhor. Mas quando vem com um discurso dizendo, esse é um eleito de Deus, esse é um ungido de Deus, esse é um homem preparado por Deus para isso, esse papo em mim não cola. Porque a partir do momento em que eu começar a ver alguém como ungido de Deus, isso já tolhe a minha capacidade de crítica a respeito do que ele faz, do que ele fala. Então aplique isso como você quiser. Esses são os meus princípios, eu uso para qualquer tipo de candidato, para qualquer tipo de expressão política, para qualquer tipo de posicionamento político, eu sempre vou olhar e fazer o meu posicionamento pessoal a partir desses três princípios. O princípio bíblico
da dualidade entre ser cidadão dos céus e cidadão de um país, e saber que eu tenho responsabilidade por apoiar um governo, por um Estado, e a ordem que o Estado é, mas tenho também que ser crítico. A minha herança batista, que é uma defesa acirrada da liberdade do indivíduo, da liberdade de expressão, da luta contra qualquer tipo de censura, da ordem democrática, sem ter trégua para isso. E da minha visão muito pessoal de que não existem ungidos na política. E que esse negócio de poder não tem nada a ver com o evangelho. Quando os discípulos começaram a discutir quem aceitaria à direita ou à esquerda de Jesus quando ele implantasse seu reino, e a visão do reino deles era política. O que os discípulos estavam achando é que Jesus Cristo implantaria um reino político que ia derrubar Roma e governar o mundo a partir de Jerusalém. Era esse o Messias que eles estavam esperando. Então eles, com essa ideia, perguntaram a Jesus: quando esse reino vier e tu sentares no teu trono para dominar o mundo, quem é que vai sentar à tua direita e à tua esquerda? Jesus disse: e essa discussão de poder entre vocês não faz sentido, porque assim não será entre vocês. Se tem uma coisa que é antipoder, é o evangelho. Tem uma pessoa que gosta de poder muito, que foi aquela que disse para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Esse gosta de poder, esse gosta de aliança com o poder, esse gosta de fazer parte do poder. Mas o evangelho não tem nada a ver com poder instituído. O evangelho é ser perseguido. O evangelho é ser na contramão. O evangelho é ser crítico da situação sempre que parecer qualquer coisa que destoe dessa pregação da essência do evangelho. Isso é evangelho. Então, poder, participação de poder, usufruto de poder, viver à sombra do poder, viver com acordos com o poder, viver nutrido pelo poder, em consonância com o poder, como publicitário e propagandista e marqueteiro do poder político, evangelho não tem nada a ver com isso. Quem foi que disse que o evangelho tem que ficar de mãos dadas com o poder se o evangelho é bem-aventurados os que forem perseguidos por causa do meu nome? É isso que é evangelho. Passou a viver à sombra do poder, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o cristianismo quando passou a viver à sombra de Constantino. E tudo isso contra o que muitas vezes o evangelho se levantou. Às vezes eu tenho a impressão que aquelas 3 tentações que o diabo fez a Cristo, Cristo não aceitou, mas os evangélicos aceitaram as 3. Evangélico adora transformar a pedra em pão para impressionar. Evangélico adora saltar do pináculo do templo para fazer uma exibição de fé. E evangélico hoje em dia está adorando andar de mãos dadas com o poder. As 3 tentações que foram feitas a Cristo e que Cristo rejeitou, parece que os evangélicos, uma parte grande deles, disse: toma para mim, Cristo não quis, a gente pega. É isso. Olha, essa é a minha leitura, aplique para o que você quiser, é como eu vejo qualquer candidato, qualquer partido, qualquer representação política, eu sempre julgo a partir desses princípios. Não falo de pessoas, eu falo desses princípios, que as pessoas, os candidatos, os representantes políticos, para mim, são todos apenas produto das escolhas que os cidadãos fazem. E por isso devem estar também na mira, não só das nossas orações, mas também das nossas críticas. É assim que eu penso. Paulo, em sua primeira carta pastoral a Timóteo, no capítulo 2, versos de 9 a 15, você pode acompanhar aí também. Pega a sua Bíblia para poder acompanhar a pergunta e se inteirar do que ela está falando. Faz uma série de recomendações do papel da mulher. Tá, então, Timóteo, no capítulo 2, versículo de 9 a 15, na primeira carta de Timóteo. Em sua carta aos Gálatas, no capítulo 3, do verso 28, ele diz da igualdade entre todos perante Cristo Jesus. Uma linha teológica usa o primeiro texto de Timóteo
para proibir a ordenação de mulheres e dizer que o pastorado feminino não é bíblico. A outra linha teológica afirma, baseado no segundo texto, que hoje, em Cristo, somos iguais e que a proibição de Paulo ao pastorado feminino se dá tão somente porque naquela época se tratava de uma sociedade patriarcal, num contexto totalmente cultural da época. Afinal, que linha devemos seguir e apoiar, já que renomados e respeitados teólogos divergem sobre essa questão? Pastorado feminino é bíblico? Pastorado feminino é bíblico, masculino é bíblico. Pastorado é bíblico. O bispado é bíblico. Bispo, presbítero, ancião, pastor são nomes usados, cada um numa região geográfica diferente, num contexto diferente, mas se refere àqueles líderes que lideram as igrejas. Isso é bíblico. E as exigências que se faz para exercer o pastorado são exigências de virtudes éticas. Não são exigências ligadas à sexualidade, se é homem ou se é mulher. São de virtudes éticas. Mas para a gente compreender isso, vamos começar entendendo o seguinte. Mateus, eu acho que aqui em cima a coisa não conclui se a gente parte de pressupostos diferentes. Isso eu já disse aqui e vivo dizendo. Toda a questão se resume você está partindo de que pressuposto? Eu quero entender o seu pressuposto, porque dependendo do seu pressuposto não vai encaixar ali em cima. Normalmente as pessoas que são contra a ordenação feminina têm uma maneira muito peculiar de ler a Bíblia, que despreza, que foi isso que eu falei aqui agora há pouco. A Bíblia é um registro de uma cultura, de uma língua, de uma cosmovisão, está tudo ali. E a palavra de Deus, porque é o registro dos princípios que valem para tudo e para todo mundo. Então, qual era o contexto cultural da Bíblia? Era o contexto patriarcal. Então, tudo que está registrado na Bíblia tem a ver com esse contexto histórico. Os autores da Bíblia estão dentro dessa cosmovisão patriarcal. Então é por isso, por exemplo, que Deus é chamado de pai. Ora, veja só, Deus não tem sexo, Deus não é nem pai nem mãe. Mas o fato de chamar Deus de pai é uma projeção cultural. Se fosse, em vez de ser patriarcado, se fosse um matriarcado, seria mãe, não seria pai. Teria vindo no sexo feminino, teria escolhido só mulheres. Que é outra coisa também, que veja lá, Jesus quando escolheu só homens para serem apóstolos, tá bom. E escolheu só judeus também. Quer dizer que então hoje a gente vai escolher só judeus para serem pastores, se você parte do mesmo tipo de análise. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, essa questão de ordenação feminina não é uma questão bíblica. Tá? Essa postura contra não é uma questão bíblica, é uma questão cultural, patriarcal. No caso do Brasil, soma com uma visão coronelista da cultura brasileira, o coronelismo que tem na cultura brasileira. E ela, de certa forma, deixa de contemplar, por ser uma questão cultural, deixa de contemplar a essência do que realmente você tem no Evangelho. De novo eu volto a falar dessa essência no Evangelho, que é que Paulo ficou falando sobre isso o tempo todo. Contra esses preconceitos que você tem. Deixa de ser judeu e gentil. Em Cristo agora é uma coisa só. Deixa de ser senhor e escravo. Agora veja você uma coisa, falando em senhor e escravo. Em nenhum momento o apóstolo Paulo fala contra a escravidão. Você não tem um texto de Paulo dizendo, olha, vamos acabar com a escravidão, vamos libertar os escravos. Não tem isso. Porque Paulo fazia parte daquele mundo. Agora, por que Paulo não fala contra a escravidão? Eu vou dizer que a Bíblia apoia que haja escravos e senhores. Então é claro que Paulo não vai tratar de ordenação feminina, porque não é a cultura dele. Embora Paulo tenha sido aberto para elogiar mulheres, não é? Como Febe, etc. E essas diferenças lá de Coríntios para Romanos, como de Timóteo também, tudo isso aí tem uma hermenêutica própria, cultural, que a gente entende esse negócio. Agora, o que a gente faz é pegar questões culturais e trazer
para interpretações nossas aqui. Fora do seu contexto. Fora do né? contexto. Então o negócio é o seguinte, essas missionárias, por exemplo, rapaz, fazem tudo. Fazem tudo. Tem pastor que não prega 10% que essas missionárias pregam. E não podem ser ordenadas, não podem ser pastores. Sabe por quê? Porque são mulheres. Não podem ser ordenadas porque são mulheres. Você quer ser uma coisa mais anti-evangélica do que isso, separar dentro desse tipo de categoria? Então, eu vou dizer uma coisa. Do meu ponto de vista, toda essa discussão não tem nada a ver com Bíblia e nem tem a ver com cultura. Tem a ver com medo de concorrência. Essa turma anda com muito medo da competência feminina, então é mais fácil proibir que elas sejam pastoras. É isso aí. Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5, de 22 a 24, uma passagem sobre o papel que a mulher deve ter com o marido. Esse trecho é utilizado pelos homens em algumas igrejas, em algumas pregações, como artifício para a sujeição da esposa. Porque dificilmente se fala sobre a continuação dessa passagem, Efésios 5, de 25 a 23 e a 33, quando Paulo fala a respeito do papel do homem com a esposa. Porque como em vários textos o intérprete interpreta do jeito que quer. Você sabe que eu considero esse texto um dos textos mais perigosos da Bíblia? Um dos mais perigosos. Que um camarada que se ache proprietário da sua mulher e queira, por exemplo, surrá-la toda noite quando chega em casa. E diz a ela, olha, eu sou seu dono, sou seu marido. Como diz o apóstolo Paulo, eu sou o cabeça do lar e você está sujeita a mim. Então é um texto perigosíssimo, porque normalmente ele é mal interpretado e na maioria das vezes não é mal interpretado por ingenuidade do intérprete, é mal interpretado por maldade do intérprete mesmo. Esse texto não tem nada a ver com cultura machista, não tem nada a ver com cultura coronelista. Esse texto não tem nada a ver com domínio sobre o outro. Esse texto não tem nada a ver com o marido ser dono da mulher. Esse texto não tem nada a ver com o marido ser cabeça do lar no sentido de que ele é chefão, de que ele é o líder supremo e autoritário. Esse texto não tem nada a ver com o fato do marido ser um general da família, que a família não é um quartel, nem é um exército. Esse texto tem a ver com o marido amar a mulher como Cristo amou. É isso que esse texto está dizendo. Amem suas mulheres como Cristo amou a igreja. E Cristo amou a igreja se entregando por ela. E Cristo amou a igreja fazendo bem a ela. E Cristo amou a igreja dando a sua vida por ela. É assim que você é o cabeça da sua família. Dando a sua vida por sua mulher. Servindo a sua mulher. Tornando-se companheiro cotidiano, diário da sua mulher. Ficando ao lado dela, nos momentos bons e nos momentos ruins, sendo amigo dela. Então, se você até hoje estava vendo nesse texto uma autorização para você agir como se fosse um chefe e a todo mundo ali empregado seu, como se a sua mulher fosse sua propriedade, esqueça disso, porque o apelo que Paulo está fazendo é outro. A sujeição da mulher também não tem nada a ver com a ideia que temos de submissão. Que a ideia que esse pessoal tem de submissão é de uma escravinha, de alguém que é inferior, de alguém que vale menos do que ela. Então, isso não tem nada a ver com o evangelho, meu querido, nada a ver com o evangelho.
O Evangelho restaura em nós o que foi colocado no início. No início de Gênesis 1. Homem e mulher os fez, à sua imagem os criou. Sabe qual é a ideia desse texto no original? É que o homem tem uma parte da imagem de Deus, a mulher tem outra, e você só vê a imagem completa quando os dois estão em harmonia. Aí, quando os dois estão em harmonia, você tem a imagem completa de Deus. O Evangelho veio restaurar isso e não estabelecer uma hierarquia nojenta, obtusa, carnal, maligna, materialista, egoísta, individualista, maldosa, demoníaca, como alguns estão exercendo em casa em nome do Evangelho, com uma coisa que não tem nada a ver com o Evangelho. Tem muito marido que precisa se converter ao Evangelho para ser marido de verdade.